Olá, pessoal! A aula de hoje é sobre as primeiras sociedades, lá na pré-história. Vamos aprender sobre o começo de tudo? Então, bora! São muitas as periodizações propostas por diferentes especialistas para o estudo da pré-história. Uma das mais conhecidas baseia-se nas pesquisas do inglês John Lubbock. Distingue pelo menos dois grandes períodos históricos, o Paleolítico e o Neolítico. Iremos começar falando agora sobre o período Paleolítico. O nome Paleolítico é de origem grega, onde paleo significa velho e lítico significa pedra, ou seja, a velha idade da pedra, ou pedra lascada. Esse período abrange cerca de 99% do tempo existente da sociedade humana. Seu início é marcado pelo surgimento humano e estende-se até aproximadamente 80 mil anos antes de Cristo. Durante esse período, os seres humanos de diferentes regiões do mundo, África, Europa, Oriente Médio, Ásia e América, confeccionaram suas primeiras ferramentas e instrumentos feitos de madeira, ossos, chifres e pedras lascadas. Elas a aperfeiçoaram para proteger-se, construíram abrigos e produziram roupas com peles de animais. Também diversificaram a produção de utensílios, lanças, arcos e flechas, arpões, lâminas e anzóis. O controle do fogo foi talvez uma das maiores conquistas desse período, permitindo aos seres humanos suportar o frio, afastar animais perigosos e cozinhar alimentos. Além disso, durante esse período, os seres humanos ainda não produziam seus alimentos, eles consumiam o que encontravam na natureza. Então, quando esgotavam suas fontes, mudavam-se para outra região. Por isso, são denominados caçadores-coletores e nômades, povo que se desloca constantemente de uma região para outra em busca de fontes de sobrevivência. Segundo os estudiosos, na maioria das sociedades de caçadores-coletores, ocorreu a divisão do trabalho de acordo com o sexo. Os homens caçavam e as mulheres faziam a maior parte da coleta de alimentos de vegetais e cuidavam das crianças. Nessas sociedades, predominavam a coleta, a caça, a pesca, a coleta de grãos, frutos e raízes. E sabe como é possível saber tanto sobre a vida deles? É por meio das pinturas rupestres, ilustrações feitas por esses povos que contavam histórias e o cotidiano dessas sociedades. Agora, nós iremos ver a respeito da história neolítica. O Neolítico é o período que sucede o Paleolítico, no qual a pedra recebeu nova forma de tratamento e começou a ser polida, sendo aperfeiçoada o fio de seu corte. Esse período ficou conhecido, portanto, como Idade da Pedra Polida. A partir de 8 mil anos antes de Cristo, alguns povos do Neolítico passaram a cultivar plantas e criar animais, dando origem a uma sociedade agropastoril. A vida sedentária dos povos, que têm habitação fixa, foi sendo adotada aos poucos, à medida em que as atividades agrícolas e pastoris se consolidavam. As plantações variavam entre trigo, centeio, cevada, milho, batata, mandioca, arroz e entre outras coisas. Os animais criados foram principalmente os carneiros, as cabras, os bois e porcos. Essa troca da vida nômade pela sedentária por meio do domínio agropastoril foi chamada de Revolução Agrícola. Agora nós iremos ver um pouquinho sobre as inovações do período.
Além do sedentarismo, outras inovações foram desenvolvidas pelas sociedades. Um exemplo são as moradias mais duráveis, utilizando madeira, barro, pedra e folhagem seca na construção. Além disso, instrumentos de pedra como facas, machados, foices, enxadas e pilões foram desenvolvidas também. A argila também obteve forma e foi aquecida no fogo para produzir os primeiros potes e vasos. A cerâmica era utilizada para cozinhar alimentos e armazená-los. Desenvolveram a técnica de dar força à argila e aquecê-la no fogo para produzir os primeiros vasos e os potes cerâmicos. Surgiram também as primeiras vestimentas de linho, algodão e lã, pois até então as vestimentas eram feitas principalmente de peles de animais, os couros. A metalurgia surgiu por volta de 4.000 anos antes de Cristo, onde as primeiras sociedades urbanas do Oriente Próximo começaram a desenvolver a metalurgia, utilizando de metais para a fabricação de metais. O primeiro a ser fundido foi o cobre. Posteriormente, a mistura do cobre com o metal estranho conseguiu-se o bronze. E por volta de 1500 anos antes de Cristo, alguns povos desenvolveram a metalurgia do ferro, e a nova técnica foi difundida por várias cidades do Oriente Próximo. Agora, iremos ver um pouquinho da sociedade. Durante esse período, começou o primeiro aparecimento de grupos sociais, os ricos e os pobres, os exploradores e os explorados. Além disso, a formação do Estado iniciou-se com a formação de um governo para administrar a sociedade e controlar as forças militares. Houve a divisão social do trabalho, surgindo trabalhadores especializados. E, com isso, houve um aumento da produção econômica por meio do desenvolvimento das técnicas agrícolas, pecuárias e do artesanato. Nas primeiras comunidades, as relações sociais baseavam-se nos laços de parentescos. Nas sociedades civilizadas, a cooperação foi substituída pela competição social. A prosperidade privada da terra e dos outros bens surgiram a relação do poder entre ricos e pobres. Criou-se o Estado governado por uma minoria, detentora dos poderes econômicos, políticos e ideológicos. As primeiras civilizações em que temos conhecimento correspondem à área que chamamos de crescente fértil. Lá se localizavam as terras que eram férteis devido às enchentes dos rios Tigre, Eufrates, Nilo e Jordão. Aliás, o termo civilização começou a ser utilizado na França em meados do século XVIII, com um sentido evolucionista de progresso. Nessa classificação, correspondia às altas culturas, que seriam superiores às culturas consideradas primitivas, selvagens ou bárbaras. Muitos historiadores, antropólogos e demais estudiosos da atualidade rejeitam essas nações de superioridade e inferioridade cultural entre povos, termo muito usado nos dias atuais para referir-se a uma forma própria de organização social. E por fim, vamos falar a respeito da escrita e da pintura neolítica. Acompanhando a organização das primeiras cidades, eles desenvolveram a escrita, a numeração, o calendário e o sistema de peso e medida. As inovações na pintura neolítica e a presença do ser humano foram representadas geometricamente em cenas do seu cotidiano. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um grande abraço e até breve!